E eu convido os irmãos a estarmos abrindo no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Esse é um texto já muito conhecido pela igreja, mas hoje eu quero trazer um novo olhar sobre ele. O tema dessa noite é: o equilíbrio é necessário. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Pai amado, em nome de Jesus, me coloco, Senhor, na Tua presença e apresento a Tua igreja, Pai, diante de Ti, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra venha a trazer transformação, venha a ser arraigada mesmo em nossos corações, Pai, e que ela não seja aqui por nada roubada ou tirada, Pai, mas que seja mesmo, Senhor, firmada em nossas vidas, Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O equilíbrio é necessário. Jesus e os seus discípulos, o texto não nos diz certamente de onde que eles vêm, mas provavelmente Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém. E no caminho, como de costume, eles fizeram uma breve parada na casa de Marta, Maria e do seu irmão Lázaro. Essa família morava em Betânia. Betânia é um povoado que fica muito, muito próximo de Jerusalém. E ali, então, chega Jesus com seus discípulos e eles são recebidos por Marta. Provavelmente, devido à amizade que eles tinham, a casa de Marta, Maria e Lázaro servia como um lugar de descanso para Jesus. Nós não podemos perder a nossa consciência de que Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. Jesus também dormia, Jesus também comia, e provavelmente Jesus também, por alguns momentos, ele descansava. Então aquele lugar, aquela casa, provavelmente seria uma casa onde que ele tirava alguns dias ou algumas horas de descanso. E ao ser recebido por Marta, ali, essa começa a fazer um monte de coisas. A Bíblia fala que ela estava muito atarefada com vários serviços. Talvez Marta saiu correndo e foi preparar uma comida. Talvez Marta foi preparar um quarto. Talvez Marta foi preparar o banho. Ou seja, o que ela estava fazendo em benefício a Jesus e aos seus discípulos. Ela estava trabalhando. E muitas vezes nós já ouvi falar muito nesse texto, e muitas vezes nós somos levados a criticar a posição de Marta. Muitas vezes os pregadores nos levam a ter esse pensamento de crítica a respeito do que Marta fez. Mas eu me perguntei, se eu estivesse na minha casa e Jesus batesse a porta, ele e os seus discípulos, o que eu faria? Será que eu não correria e arrumaria um jantar para Jesus? Será que eu não saía recolhendo os brinquedos na casa? Será que eu não falaria: Jesus, não se incomoda, não repara na bagunça? Será que eu não faria: gurizada, vai arrumar o quarto de vocês, porque Jesus vai dormir lá hoje? Será que nós, humanamente falando, não agiríamos assim? Eu falo que eu provavelmente agiria assim a princípio. Tentaria organizar as coisas. Por quê? Porque eu queria dar o melhor para Jesus. E muitas vezes nós criticamos a postura de Marta. E Maria, ao contrário de Marta, ela vai e se assenta aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E ali cria-se um problema. Marta trabalhando e Maria
sentada desfrutando da presença de Jesus. E então Marta vai e questiona Jesus. Senhor, por que o Senhor não manda ela me ajudar? E Jesus a repreende. Fala, Marta, você está inquieta. Você precisa se acalmar, você está cheia de preocupação. E olha para Maria e fala, Maria, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu se aquietar. E creio que muitas vezes nós já ouvimos essas pregações a respeito desse texto, onde relaciona a postura de Marta com as nossas preocupações humanas do dia a dia, e relaciona a postura de Maria no sentido de nós descansarmos na presença de Cristo, aprendermos dele. E certo dia eu estava viajando com a Inês para Campo Grande e ouvindo uma canção de uma banda que fala justamente desse texto, e eu comecei a imaginar algumas outras situações. E eu creio que eu gosto muito de trazer essa questão da imaginação para dentro da Bíblia, porque nós somos os únicos seres que Deus deu a capacidade de imaginar. Se nós temos a capacidade de imaginar, nós temos que usar essa capacidade de imaginar. E eu comecei a imaginar algumas situações dentro da Bíblia. E dessas imaginações surgiu essa palavra de hoje. No sentido de que o texto que nós lemos, ele não cita nenhum cômodo da casa. Ele não fala onde que eles estavam. Mas eu comecei a imaginar, falei, peraí, aonde que eles poderiam estar? Como pode ter sido esse encontro? Onde estava Maria? Onde estava Marta? Lázaro nem é citado no texto, mas se Lázaro estivesse lá, onde que ele estaria? Eu quero trazer essa reflexão essa noite para nós. E o primeiro lugar que eu quero falar, imaginando tudo esse encontro, é a sala. Hoje nós vivemos numa sociedade muito fechada, muito reservada. Nós somos uma geração de poucos amigos. Eu vejo a geração dos meus pais. Eu vejo que os vizinhos se reuniam, conversavam, sentavam à frente das suas casas. Hoje em dia não temos isso. Hoje em dia, malemar, sabemos o nome dos nossos vizinhos. Amigos, nós podemos contar nos dedos. As pessoas têm N amizades nas redes sociais. Agora, amigos são muitos restritos. E na nossa casa, muitas vezes nós recebemos pessoas. E se as pessoas são desconhecidas, nós recebemos ou no portão, ou outras vezes no interfone somente, não é verdade? Você não abre o portão da sua casa para um desconhecido, você ou no interfone, ou chega lá na casa. Quando as pessoas já são um pouco mais conhecidas, amigas, talvez, você convide para um jantar, aonde nós recebemos as pessoas hoje em dia? Às vezes no fundo de casa, onde tem uma churrasqueira, às vezes alguns têm uma área gourmet, ou na varanda, e é ali que nós recebemos. Ao contrário disso, antigamente, as casas, eu me lembro na casa do meu pai, tinha sala de estar, que era onde ele recebia as pessoas na casa. E hoje, dentro da arquitetura moderna, das construções modernas, a sala de estar ficou em segundo plano, já não existe mais essa sala de estar. Ou seja, a sala da nossa casa ficou como um lugar muito íntimo, muito reservado. É um lugar, muitas vezes, acessado somente pelos moradores da casa. E é a respeito dessa sala que eu quero falar hoje, nesse momento. Maria, se fôssemos pensar em um cômodo, Maria ficou com Jesus na sala, num lugar de intimidade, no lugar que ela escolheu ali para se assentar com Jesus e ouvir das suas palavras, juntinho dele. E a intimidade, o que é a intimidade entre pessoas? Quando existe a intimidade, a relação de intimidade, nós abrimos o nosso coração, nós contamos das nossas mazelas, dos nossos problemas, nós nos revelamos para essas pessoas como nós verdadeiramente somos, e não como muitas vezes as pessoas aparentam ser na sociedade. Enfim, junto num lugar de intimidade é onde nós temos abertura total, tanto para falar como para ouvir. E Jesus, ele nos convida a esse lugar de intimidade.
Quando Jesus fala de oração, ele fala: você quer orar? Você entra no seu quarto e você ora em secreto, porque o Deus que te vê de secreto vai te responder. Ou seja, quer lugar de maior intimidade em uma casa do que o quarto? Não tem. Então, Maria esteve ali naquele local de intimidade, na sala, juntinho com Jesus. E ali ela não estava para abrir o seu coração, o texto não fala disso. O texto certamente nos direciona que Maria estava ali para ouvir de Deus, ouvir direções de Deus, ouvir ensinamentos de Deus, ouvir revelações de Deus que ela ia usar no seu dia a dia. E em nossa caminhada cristã é essencial, é primordial que nós tenhamos esse tempo de sala com Jesus, esse tempo de intimidade. E a intimidade com Jesus vem através do quê? Através da palavra, através da oração. Senão nós corremos o risco de cairmos na rotina de Marta, de querer fazer. Ou seja, como a palavra diz, Jesus fala para Marta: você está preocupada, você está ansiosa. Muitas vezes nós podemos deixar de lado esse tempo de intimidade e entrar nessa vereda de preocupações, de lutas. Por quê? Porque deixamos a intimidade de Jesus de lado. E esse tempo de intimidade na palavra e na oração é o que nos fortalece. É a base, é onde nós podemos ouvir a Jesus. E hoje nós vivemos, infelizmente, uma geração de crentes que muitos deles têm a sua base firmada em um vídeo de YouTube, ouve um pregador aqui, ouve um pregador ali, ou em um podcast, ouve uma palavra aqui, ou muitas vezes lê um devocional de 3, 4 parágrafos no máximo. Não tem tempo de oração, não tem tempo de jejum, não tem tempo de palavra, e quer se levantar e seguir para a vida achando que vai vencer, achando que com esse mísero alimento que ingeriu espiritualmente, vai conseguir se sustentar. E isso não faz sentido. Isso não vai levar a lugar nenhum. É uma geração que muitas vezes levanta, acorda cedo, e a primeira coisa, o dedo no celular. Não tem o tempo de tirar para colocar o seu dia na presença de Deus, sem saber sequer se vai estar vivo ou não ao final desse dia. E nessa tônica de uma geração dependente de outros, dependente de ouvir uma palavra, dependente de ouvir algo que vem dos outros, ao invés de buscar a sua intimidade com Jesus Cristo, na palavra, na oração e no jejum, eu sempre fiquei a imaginar, por exemplo, Lutero, João Calvino, John Knox, John Hus, todos esses são nomes de homens reformadores. Aí poderíamos citar também, por exemplo, o rei Davi, ou Moisés, ou Isaías. Nenhum deles tinha um devocional, nenhum deles tinha uma Bíblia comentada, nenhum deles tinha um vídeo para assistir, mas todos eles buscavam em Deus a inspiração para viver. E isso era o que fez eles fazerem o que fizeram e serem até hoje lembrados como homens de Deus que marcaram o mundo por onde passaram. Então, o que nos falta para sermos como Maria? O que falta na nossa vida para nos tornarmos uma Maria? Para estar aos pés de Jesus, para estar buscando em oração, em palavra, em jejum, em relacionamento íntimo com Jesus, o que Ele quer para nós. Isso nos falta, e isso nós precisamos reverter na nossa vida. Eu sei que muitos são Maria, muitos daqui estão como Maria, mas só que muitos não estão, e nós precisamos virar essa chave. O segundo lugar que eu quero falar com vocês nessa noite é um lugar chamado cozinha. Se dentro de toda essa história nós pudéssemos colocar Marta num lugar, talvez fosse na cozinha que ela estaria. Porque geralmente quando nós recebemos alguém ou vamos receber alguém, para onde nós corremos? Para a cozinha. Eu vou fazer um bolo,
eu vou passar um café, eu vou preparar algo, porque essa pessoa vai chegar e eu vou recepcionar ela. E Marta, em todas as vezes que eu vi pregações, ela sempre foi colocada como uma figura errada na história, uma atitude errada. A Marta está errada, a Marta está errada. Sempre, né, com essa ótica. Mas só que Jesus não fala que ela está errada por estar fazendo algo. Jesus repreende ela por ela estar preocupada, inquieta e distraída. Não porque ela fez algo, mas porque ela teve algumas atitudes enquanto ela estava fazendo esse algo. E a cozinha, ela faz parte da nossa vida. Por quê? Porque é na cozinha onde nós fazemos a obra. E é isso que eu quero trazer para nós. Se nós somos casa de Deus, se a igreja, entre aspas, é casa de Deus, a obra de Deus nós vamos realizar na cozinha, na igreja. Aqui seria o local onde nós realizamos a obra de Deus. Mas só que nós não podemos realizar a obra de Deus sem antes ter o tempo de intimidade que Maria teve, para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber o que Deus quer da nossa vida. Muitas vezes nós começamos não, vou fazer algo, vou fazer a obra na igreja, e nos envolvemos em inúmeros ministérios. Mas muitas vezes nós sequer perguntamos para Deus aonde Ele quer que nós venhamos atuar. Aí a pessoa está num ministério, dali a pouco já está em outro, dali a pouco já está em outro, e nunca produz frutos, porque ela não se encontrou aonde Deus quer que ela esteja. Às vezes nós vamos querer ser braço, mas Deus nos chama a ser perna no corpo dele. Então nós precisamos entender de Deus, na intimidade dele, o que Deus quer para nós na obra dele. Também nós precisamos nos conhecer, saber quem nós somos. Por quê? Porque muito do que nós carregamos, os nossos gostos, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, vão nos conduzir para onde Deus quer que nós sejamos usados. Por exemplo, eu sou uma pessoa introspectiva. Eu sou uma pessoa muito reservada para dentro. E eu só consigo falar aqui para vocês porque a minha profissão me forçou a isso. Caso contrário, jamais eu subiria em um lugar para falar para outras pessoas. E muitas vezes nós queremos, por exemplo, pegar uma pessoa que é tímida, que é introspectiva, e essa pessoa pensar, puxa, eu queria ser um pregador. Talvez não é para ela. Talvez essa pessoa, ela nunca vai conseguir desenvolver isso. Por quê? Porque Deus a criou assim, Deus a formou assim. E Deus tem um propósito especial para ela do jeito que ela é. Aí essa pessoa que é tímida, que provavelmente nunca vai ser uma pregadora ou um evangelista, quando ela dobra o joelho e se põe a orar, meu amigo, o céu abre, as coisas acontecem, Deus ouve a oração dela. Por quê? Porque cada um tem um lugar dentro do reino de Deus. Então, é aqui que nós realizamos a nossa obra. É dentro da cozinha, onde nós lidamos, onde nós, como igreja, um capacita o outro e um serve ao outro com o seu dom, com o seu talento, e a igreja cresce, a igreja produz frutos. Esse ano, como é sabido, é o ano onde nós vamos nos capacitar. Então, é o ano onde nós vamos aprender, talvez, a lidar com os nossos dons, a conhecer melhor a nossa essência, ter entendimento de nós, para saber como nós vamos trabalhar dentro da igreja, trabalhar na obra de Deus. E por último, o último lugar que eu imagino toda essa situação é o quintal. Toda casa tem um quintal, não é verdade? Até os apartamentos hoje em dia têm quintal com piscina, com tudo, mas são apartamentos. O texto não faz referência nenhuma a esse lugar. Aliás, o texto não faz referência a lugar algum, lugar físico. Por exemplo, o texto só fala que Marta foi e recebeu Jesus na sua casa. Marta poderia ter recebido Jesus lá no portão e Maria ter ficado sentada debaixo de uma árvore conversando com Jesus ao invés de uma sala.
Então, o texto não nos traz esse entendimento. Mas toda casa tem um lado de fora. Toda casa tem a sua área externa. E qual que é a nossa área externa? A área externa de nós é o mundo real. É lá fora. É onde a igreja vai levar a luz, vai ser sal e luz. O termo igreja, no grego, é eclésias. Entre alguns dos significados, assembleia, reunião, tem um significado que é dito chamados para fora. Então a igreja não é aqui. Nós não podemos viver somente dentro da cozinha como uma igreja que tem a finalidade em si mesma. Não, nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para levar essa luz de Cristo ao mundo real, ao mundo lá fora. Para que as pessoas vejam a Cristo em nós, através de nós. Como que nós levamos? No nosso dia a dia. A nossa forma de viver, como nós nos expressamos lá fora. Lá sim é o mundo real. Aqui é muito fácil ser crente. Todo mundo a paz, todo mundo bonzinho, todo mundo santinho. E lá fora, como que nós agimos no nosso dia a dia? Ter o tempo da sala, buscando a intimidade, buscando direção, sem colocar em prática na vida cotidiana, não tem valor nenhum. Viver na cozinha, ou seja, viver somente dentro da igreja, viver somente para nós, realizando somente as nossas obras dentro da igreja, com as nossas finalidades, fazendo comida para nós mesmos nos alimentar, também não tem sentido. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos, tem que ser exteriorizado, tem que ser levado para o mundo lá fora. E é aqui que eu quero trazer de volta o tema, que o equilíbrio é necessário. Porque ficar somente no espiritual, ficar somente na sala, não vai produzir frutos. Nós não somos monges. Monges que ficam lá retirados lá e vivem uma vida fechada que não produz fruto nenhum. Também focar só dentro da igreja, só aqui, também não vai produzir frutos. Nós precisamos juntar os dois para produzir frutos lá fora, para sair pelos quintais do mundo, para sair para o mundo real lá fora. E assim, cheio da inspiração de Deus, cheio dos dons, cheios dos talentos, capacitados aqui dentro, fazer a diferença lá fora, produzir frutos lá fora, aonde vai produzir frutos e frutos que permaneçam para mudar um mundo tão carente de Deus. Amém? Era essa a mensagem que eu queria trazer nessa noite. Que nós possamos mesmo entender que existem lugares, que existem momentos, e que cada lugar nós vamos aproveitar um pouquinho. Não ser somente Maria, não ser somente Marta, não olhar somente para dentro de nós, como igreja, mas olhar para o mundo lá fora, porque esse está carente de uma igreja que entende o seu local, que entende a sua importância dentro da sociedade, que gera mudança dentro da sociedade. Mas essa mudança na sociedade vai vir de corações rendidos a Cristo, que andam em intimidade com Jesus, que andam em intimidade na palavra, na oração, em uma vida de santidade. Amém?